vez que nós estamos trazendo um convidado e, assim, é uma alegria muito grande para o grupo que estuda desempenho humano, né? E desenvolvimento humano também. E você, como foi um atleta, a gente sabe da sua história, da sua formação e agora como técnico também, né? Então, eu acho que você tem muitas coisas boas para nos contar. Seja muito bem-vindo e vamos começar, né? Que o pessoal deve estar ansioso para ouvi-lo. Vamos lá, obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite e vamos ver aqui que eu posso ajudá-los aí, né? Estou à disposição. Obrigada. Então, o objetivo do evento vai ser divulgar e valorizar, né? Resgatar também o trabalho do Grupo GPET, que vem desenvolvendo, como a professora Helena falou, na área, vários estudos, é um grupo reconhecido nacional e internacionalmente, né, como um importante grupo de pesquisa no campo da psicologia do esporte e desempenho e desenvolvimento, né? De modo a contribuir com a criação de um espaço de divulgação e discussão acadêmica. E também propiciar, né, nesse momento que nós estamos vivendo, né, de estímulo e reflexão para a adoção de ações e medidas, né, no campo da educação física do esporte, que ajude também na promoção da ciência e até da tecnologia para a superação de dificuldades e desafios que colocamos no atual contexto. Então, a gente quer convidar a professora Luciane, mas antes, só para encerrar minha fala aqui, agradecer a todos os participantes. Nós temos aqui, além do pessoal, né, da UEM, que ajudou a gente, o pessoal da comunicação, da CBR, temos grupos do Projeto EFEL, do vôlei feminino aqui da UEM, da SEMA, da Catedral, da Escola Maria Olímpia, de Maringá, de Jales. Agradecer a Associação Maringaense de Vôlei, o Centro de Iniciação Esportiva, o Instituto Estadual de Educação, Escola Tânia Varela, Colégio Vital Brasil, e todos que, de alguma forma, né, colaboraram e colaboram com as ações desenvolvidas. A todos que auxiliaram na divulgação, né? A gente tem, até para eu ter ideia aqui dos grupos, pessoas que ajudaram, né, a Tati, ajudou a Suene, ajudaram a divulgação do folder, a confeccionar o folder, enfim. Além do pessoal do nosso grupo aqui da universidade, o GPED. Então, quero agradecer a presença do Marcelo e de todos os demais, né? Tem gente aqui, como a gente disse, do país inteiro, das demais entidades. Um agradecimento especial ao professor Duda, né? Representando, de certo modo, aí a CONAT e indiretamente a própria CBV. Então, passar a palavra para a professora Luciane, e que a gente programou, na verdade, a gente tem um roteiro, a professora Luciane vai comandar esse roteiro, e aí, eventualmente, a gente vai contribuindo, e quem tiver perguntas, né, dos demais participantes, podem colocar no chat, e aí a gente vai gerenciar essa questão do tempo. Ao final, havendo tempo, a gente vai tentar responder, e se não haver, a gente encaminha depois, Marcelo, se você puder, a gente tenta facilitar, manda pelo Google Meet ali, e encaminhe isso para você. E a ideia é a gente também usar esse material, se você autorizar, né? E assim, a entrevista, a ideia é contar a sua história e ao mesmo tempo a gente por trás, a professora Luciane, nós sentamos para tentar criar um roteiro e orientar esses alunos, nós alunos, a fazer esse tipo de entrevista como um trabalho acadêmico também. E como a professora Helena falou, nós temos grande felicidade de trazê-lo e acho que não é por acaso. Pelo seu histórico aí, pelas suas vitórias e, sobretudo, pela sua humildade. O primeiro contato que eu tive com você foi bem gratificante, e uma pessoa como você, e tão simples e tão humana. Tá? Então, só temos a agradecer. Lu, com você. Não sei se a Lu está com problema lá da net. Boa noite a todos, então, que estão aqui nesse momento. Tudo bem? Tá falhando um pouco. Ô, Lu, você quer tirar o vídeo e tentar? Que acho que tá cortando. Talvez melhore, não sei. Tá, vamos ver se melhorou agora. Tá? Você está me ouvindo agora? Melhorou. Pode falar. Como que tá? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Que pena, eu tomei banho, né? Então não vou aparecer
no vídeo, nesse momento, a gente toma um banho para ficar todo arrumado, não vai aparecer no vídeo, vai aparecer só na voz, então. Marcelo, é uma enorme emoção, eu acho que eu vou dizer emoção estar aqui conversando com você, né? Nós temos praticamente a mesma idade, nascemos no mesmo mês, então, assim, a gente é da mesma geração. Eu não tive o prazer de estar em Barcelona, mas assisti da TV. Você não assistiu ao vivo, mas assisti da TV. E estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de conversar com você, que deixar você muito tranquilo, para que você saiba que é realmente um bate-papo. A gente quer entender um pouco da sua história, compartilhar um pouco da história de vida, da sua vida, né? Da sua vida enquanto atleta, enquanto profissional do voleibol. E a ideia é que a gente possa entender nesse tempo, nessa 1 hora que a gente vai ficar junto, tudo que você percorreu nesse caminho de tanto sucesso que você teve, né? E ainda tem, né? Agora num outro aspecto, mas ainda tem. Uma coisa que eu achei muito interessante ontem aqui na minha família, eu estou no bem interior do Paraná, né? Eu estou aqui em Umuarama, não estou em Maringá, e eu falei na mesa, para minha família, quando falei minha família, né? São pessoas da minha idade, um pouco mais velhos, alguns um pouco mais novos, né? Da cidade, e falei assim: amanhã eu vou fazer uma entrevista com o Marcelo Negrão, eu não precisei clicar quem você era. Então, isso demonstra o quanto você tem sucesso na sua vida a nível mundial. Obrigado. Né? Então, Obrigado. quero agradecer mesmo a sua presença. E Obrigado. Eu gostaria de começar pensando, Marcelo, no início da sua carreira esportiva. Lá no início, quando você começou a praticar o voleibol, eu queria entender, nesse início, né, como que foi essa razão? Qual foi a principal razão para você entrar no mundo do voleibol? Como que você começou essa prática? Bom, vamos lá. Então, desde o começo, né? Primeiro, agradeço mais uma vez as palavras e os convites, né? O convite que vocês me fizeram, né? Eu sempre procuro fazer essas lives aí, principalmente nesse momento de pandemia. Tenho feito muitas aí, sempre o pessoal querendo saber em várias áreas, né? Seja a área do esporte, seja a área empresarial. Então, esse momento de pandemia está servindo muito para isso. Eu acho que esse negócio de Zoom, Google Meet, essas reuniões, acho que veio para ficar, né? Então, é muito bacana que a gente consegue interagir com diversas áreas e diversas pessoas, né? Então, bom, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, eu nasci aqui em São Paulo e com 2 anos de idade, o meu pai ele era engenheiro mecânico e ele foi transferido para Recife, né? E meu pai, antes de eu nascer, até os 19, 20 anos de idade, ele era esportista, ele jogava basquete aqui em São Paulo pelo Palmeiras, e desde cedo sempre foi esportista, gostava de fazer uma atividade física. Quando conheceu minha mãe, casou e teve que trabalhar, não podia exercer mais a função de atleta, principalmente porque naquela época o esporte não tinha muito investimento, né? Então ele teve que trabalhar e se formou como engenheiro mecânico. Eu, muito bem, né? Nasci aqui, com 2 anos de idade, meu pai foi transferido para Recife, e chegando em Recife, meu pai, com essa vontade de ser atleta, chegava no final de semana, no sábado e no domingo, ele queria fazer uma atividade física, né? E ele procurou, lógico, o basquete, que era o que ele sabia fazer. Mas em Recife, a gente sabe, é uma cidade de praia, muita rede de vôlei de praia, e não tinha basquete, né? Então ele começou a olhar aquilo e falou: poxa, eu não estou encontrando basquete aqui, vou começar a jogar o vôlei, né? O vôlei de praia, no caso, né? E ele ia todo final de semana, ele gostava muito, era um cara muito ativo, sempre, né, esportista, como eu falei, e ele começou a jogar o vôlei de praia. E nesse meio tempo fui crescendo, com 10, 11 anos eu já tinha mais de 1,80 m, quase com 1,90 m ali já, e ele vendo que eu estava ficando um garoto grande, ele não queria que eu ficasse, né, simplesmente um garoto que, né, sem fazer uma atividade física, sem, né, ficasse em casa o dia inteiro sem fazer nada, e ele me pegava e me levava para a praia, junto com ele, falava: não, vem aqui, você vai me acompanhar aqui, ver o que é o esporte que eu faço, é importante para você fazer uma atividade física, mas sem muitas pretensões, mais para eu estar lá fazendo uma atividade física, né?
Pois muito bem, nessa eu fui e naquela de ficar olhando o pai jogar, tal, sempre todo final de semana ali, um belo dia faltou um na quadra, né? E nessa de faltar um na quadra, o pessoal olhou, porque na época a gente chamava de coroa, né? Os caras com 30 e poucos anos a gente chamava de coroa, né? Imagina hoje. E aí, o que aconteceu? Aí o pessoal, pô, Negrão, chama o teu filho aí, né? Para ele vir jogar aqui com a gente, tá para completar, porque ele jogava de 4 contra 4, né? Aí o meu pai olhou e falou: Marcelo, vem aqui, né? Então foi o seguinte: fica aqui no pé da rede, pertinho da rede, a bola vem para você, você só joga ela para cima, porque voleibol é não deixar a bola cair no chão. Joga ela para cima que a gente se vira, né? Aí eu, tá bom, pai. Ficava lá no pé da rede, a bola vinha, jogava para cima, e quando acabava o jogo, o meu pai, agora vem cá, vem dar uma manchetezinha aqui, ó, a manchete faz assim, o toque você faz assim, dá 2 passinhos aqui para você vir atacando, que eu vou jogar uma bola aqui para você, você vai bater essa bola tal. E eu fui indo aos poucos, né? Fui indo aos poucos tal. Chegou um certo ponto que eu já estava jogando com o pessoal, em vez de ficar lá só para olhar, já entrava para jogar, já fazia parte do quarteto ali, sempre me chamando, acabava uma partida, aquele negócio de pelada, né? De vôlei de praia. Acabou uma, de fora é minha, tal, e por aí vai, né? E eu fui crescendo nesse meio, né? Pois muito bem. O que aconteceu? Aí, um colégio que existe até hoje, chamado Colégio Boa Viagem, tá? É um colégio lá em Recife muito bom, um ensino maravilhoso, só que na época não tinha condição, meu pai não tinha condição, porque era um colégio muito caro de se pagar, né? E aí, o que aconteceu? Um técnico, acho que o Duda conhece muito bem, o Murilo Amazonas, ele passou na praia lá de Boa Viagem, lá do Recife, me viu jogando e falou: poxa, quem é aquele garoto grande ali, né? Ah, é o Marcelo, filho do Negrão, tal, né? Aí então eu queria falar com ele. Ele me chamou e falou assim: ô, garoto, você não quer ir lá no colégio fazer um teste? Se você passar nesse teste, a gente te dá uma bolsa de estudo no Colégio Boa Viagem. Eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Ele conversou com meu pai, se acertaram e eu fui, né? Chegando lá, só para vocês terem uma ideia, os meninos, né, os garotos, tudo com joelheira, meia joelheira, tênis de vôlei. Eu jogava vôlei de praia, eu jogava descalço, né? Eu não tinha noção nenhuma. Botei uma meia social do meu pai, para vocês terem ideia. Um tênis que meu pai me emprestou, porque dificilmente você usa tênis na praia, pô, vivia na praia, né? Então era descalço, né? Botei um tênis só porque era quadra, tal, meião social do meu pai e fui lá, né? Chegando lá, os moleques me olharam: quem é esse grandão aí e tal? Aí o Murilo: não, é o Marcelo, veio fazer um teste aqui com a gente, vamos ver como é que ele se sai, né? Aí o Murilo, né, já era o conceito dele como treinador, ele não treinava, né? Ele chegava, mandava fazer 2-2, ataque de rede e armava o jogo, né? Aí ele já falou: vamos para a rede, né? Vamos para a rede, não, vamos armar, melhor dizendo, vamos armar o time aqui, 6 contra 6. Nessa de armar o time 6 contra 6, o levantador chegou para mim e falou assim, baixinho, né, bem pequenininho, falou assim: que bola você quer? Eu falei: como assim que bola que eu quero, né? Porque na praia não tem essa de que bola você quer. A bola vai lá, você chega lá e bate, né? Só um pouquinho. Ô, Duda, Duda, Duda. Oi, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Ô, Duda. Oi. Ô, Duda, o seu microfone está ligado. Não, agora que eu liguei, né? O seu microfone está ligado. Obrigado. Pode ir? Não, na verdade, não. Pede para todos, então, desligar o microfone, é melhor. Ô, Paulo. Será que o teu microfone... Fecha teu microfone. Eu não sei se é porque estamos no YouTube. Parece que está dando um delay aí. Tá certo. Acho que foi sua internet que deu problema, Marco. Vocês estão me acompanhando na história toda? Sim, tá ok, Marco. Beleza. Então vamos lá. Beleza. Vamos lá, Marcelo, tá? Vamos lá. Muito bem, né? Aí, como eu falei, o Murilo, o Amazonas, ele armou o time 6 contra 6 e o levantador me perguntou: que bola que você quer, né? E eu falei: poxa, eu não estava acostumado com isso, né? Para mim, jogar na praia, qualquer bola era bola, a bola vem, a gente vai lá e bate, né? Não tinha esse esquema de jogada de bola, né? Eu falei para ele assim: olha, joga uma bola alta aqui no meio, né? Eu estava no meio da rede, falei: joga uma bola alta aqui no meio, tudo bem, né? Sacaram, passaram, ele jogou uma bola alta no meio da quadra, né? No meio da rede. Eu fui, como eu estava acostumado a jogar com adultos, na areia, com rede, né, de areia 2,43, imagina, mirim, melhor, era nem mirim, acho que era pré-mirim. Peguei a rede pequenininha, batia quase na minha cabeça a rede, mas eu subi, eu dei uma cacetada no meio da quadra, e aí
o Murilo, saca de novo. Aí o levantador colocou outra bola para mim. Quando eu subi para atacar, e eu olhei assim para o lado de lá, todos estavam com a cabeça assim abaixada, ó. Aí eu me assustei com aquilo, segurei a bola assim na mão, porque eu não esperava, eu estou acostumado com a reação dos caras defendendo, né? Aí eu achei que eu fiz alguma besteira, né? Aí eu parei a bola, olhei pro Murilo, ele tava com um sorriso daqui a aqui, assim, né? Aí eu, pô, e aí? Ele falou, não, nem precisa fazer mais nada, não, já tá aprovado, né? Aí eu comecei a treinar o vôlei naquele momento. Mas até então, para mim, simplesmente era um esporte que eu estava praticando. Não era um sonho para mim de me tornar um jogador, nem nada disso, né? Pois muito bem, o que aconteceu? Como eu estava treinando voleibol, veio a seleção brasileira jogar um jogo, se eu não me engano, contra os Estados Unidos, lá num ginásio chamado Geraldão, que inclusive eles acabaram de reformar, é muito antigo esse ginásio. E nesse ginásio foi esse amistoso de Estados Unidos. Opa, foi Estados Unidos contra o Brasil, né? A geração de prata. E nessa geração de prata, o que aconteceu? Aí o ginásio lotado, meu pai me levou para assistir esse jogo, eu vendo o Montanaro, eu vendo o Renan, o Bernardo dando Jornada nas Estrelas, vendo aquela multidão, aquilo ali me emocionou demais. Aquilo ali mexeu demais comigo, né? E eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu quero ser isso aí, cara. Eu quero ser jogador de vôlei profissional, meu. Eu adorei essa ideia, aquele negócio de escutar o hino nacional. E eu lembro muito bem que até o último momento que eu joguei pela seleção brasileira, quando a gente botava a camisa, não era nem o sabor da vitória, era a hora que a gente ia escutar o hino nacional. Aquilo arrepiava, meu Deus do céu, todos os pelos do corpo. Né? Então, assim, quando eu ouvia o hino nacional, os jogadores com a camisa da seleção brasileira, o pessoal, né, ovacionando os atletas, né, a hora que o Bernard ia para o saque, o pessoal delirava tal. Falei, meu, é isso que brilhou meus olhos. Né? E meu pai falou assim, bom, se você quer isso, então vai ter que correr atrás, cara, porque não é fácil, você vai ter que se dedicar ao máximo, e se é isso que você quer, eu vou te ajudar. Mas assim, pode se preparar que não vai ser fácil. E realmente, assim que eu falei isso, no outro dia, 5 horas da manhã, o meu pai acordou, me tirou da cama e falou, ué, você não quer ser jogador? Então começa correndo pela praia para você já ganhar um físico a mais aí. Não vai ficar dormindo aí achando que, né, a vida vai ser fácil, não. E dali em diante caiu a minha ficha, eu comecei a treinar cada vez mais para conseguir chegar e realizar o meu sonho, né? E com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu joguei pelo colégio, o colégio disputa os jogos escolares, dos jogos escolares é selecionado os melhores para representar Pernambuco. Eu fui representando Pernambuco pela seleção pernambucana infanto-juvenil, um técnico na época de um clube muito parecido à estrutura que é hoje o César, na qual eu faço parte, é o Banespa. Me viu jogando e falou, olha, Marcelo, eu gostei muito de ver você jogando, tal, eu queria te levar para São Paulo. Eu falei, bom, tudo bem, eu gostaria, né, de ir, eu sei como que é a estrutura do Banespa, já ouvi falar, que é uma estrutura que tem todas as categorias de base e tem mais o time profissional, né? E precisa falar com meu pai, conversei com meu pai falou, olha, tá chegando o teu momento, cara, agora é hora de você realmente encarar esse seu sonho aí e, enfim, ir atrás, né? Em São Paulo tem os seus tios, seus avós, enfim, tá todo mundo lá, não vai ser problema para você em termos dessa adaptação, caso você precise de alguém, né? Pois muito bem, né? Peguei a mochilinha nas costas, vim para São Paulo com 13 para 14 anos, morei na Casa do Atleta com mais 30 atletas, para vocês terem uma ideia, uma Casa do Atleta aqui em São Paulo, na Avenida Santa Amaro, se alguém conhece aqui, próximo da estátua do Borba Gato, né? E ali nessa Casa do Atleta, só para vocês terem uma ideia, como eu falei antes, tinham 30, desses 30, só 2 chegaram a ser jogadores de vôlei de seleção brasileira, que fui eu e o Giovani. Tá? Então eu conheço o Giovani desde os 13 anos de idade. Né? E assim, todo dia era muito treino, todo dia eu levantava mais cedo, depois da escola e nos dias de sábado e domingo eu ia para a quadra treinar mais, corria mais, fazia peso a mais, e um belo dia, o que aconteceu? Me apareceu a oportunidade de estar na quadra, vendo o treino do adulto, na época era o Josenildo de Carvalho, o treinador, né? E aí o que aconteceu? Faltou um para bater bola com o time adulto. Eu estava lá, o Josenildo me chamou, eu bati bola, e ele falou, olha, Marcelo, você fica aqui só na defesa, só no fundo de quadro. Você é muito novo, você não vai ter condição nenhuma de ir para a rede, enfim, aquelas coisas, né? Eu falei, não, tudo bem. Só que deu um rodízio, ele não percebeu, eu fui para a rede. Quando eu fui para a rede, eu dei uma porrada, veio uma bola para mim, eu dei uma porrada por cima do bloqueio, mas foi uma porrada tão forte que ele não tinha visto. Ele falou, quem foi que deu essa porrada aí? Aí o pessoal, foi o Marcelo. Falou, não é possível. Aí foi mais ou menos a mesma história. Aí pega essa bola aí. Eu fui lá e bati outra bola por cima do bloqueio. Mas na hora, o Josenildo virou para mim e falou, a partir de agora você vai começar a treinar com a gente no adulto. Isso eu tinha mais ou menos uns 15 anos, tá?
Então foi uma ascensão muito, muito rápida, né? E aí, com 15 anos jogando já no adulto, 16, fiquei um ano ainda na reserva do time adulto profissional. Com 16 anos eu já era titular, tanto que com 17 anos eu acabei indo para a seleção brasileira principal, onde, né, tive experiência com o Bebeto de Freitas, joguei o Campeonato Mundial de 1990, já era titular da seleção, e em 92, com 19 anos, campeão olímpico, né? Então foi assim uma resumida para vocês terem uma ideia do que aconteceu na minha vida, por enquanto, como jogador, até eu chegar numa seleção brasileira. É muito bom entrevistar você, Marcelo, porque eu tinha 10 perguntas em relação a isso, você já respondeu todas elas. Já E eu resumiu achei todas muito elas. interessante, já resumiu. Eu queria saber, Marcelo, como que você já falou dessa questão do sonho, do hino nacional, mas como que você poderia resumir o que representou jogar voleibol e representar uma seleção brasileira? E até em todos esses momentos, né? Se você pudesse resumir esses momentos, o que marcou e o que representou o voleibol na tua vida enquanto atleta? Bom, o voleibol na minha vida representou tudo, né? Tudo aquilo que a pessoa que eu sou, o jogador que eu fui, as conquistas que eu tive, materiais, pessoais, tudo meu é relacionado ao voleibol, né? Tudo que eu tenho eu devo ao voleibol, né? Tudo que eu tenho foi o fato de jogar na seleção brasileira, ser campeão olímpico. Adoro, amo voleibol, né? Devo a minha vida inteira a isso aqui, né? Acho que fui uma pessoa abençoada por ter aqueles meus companheiros comigo naquele lado ali, mais abençoada ainda por ter feito aquele último ponto ali, na qual todo mundo tentou fazer e eu fui sem pretensão nenhuma, sem pensar em nada. Acho que muito novo, não era mais tão maduro para pensar no que aquilo representaria, e fui lá e consegui fazer aquele ponto. E hoje a gente sabe que a marca daquela seleção é aquele último ponto, né? Principalmente quando antecede uma Olimpíada, todo mundo começa a passar aquele último ponto lá de novo, né? Então, assim, foi tudo na minha vida, foi tudo, é tudo até hoje na minha vida. Cada ano que passa é um novo desafio, mas sempre junto com o voleibol. Hoje aqui, além do voleibol, eu sou empresário, eu tenho academias há mais de 17 anos, mas também tudo graças ao voleibol, pelo nome que eu consegui, me abriram portas para abrir outros negócios. Conheço muita gente bacana, tudo por causa do voleibol. Enfim, pessoal, o voleibol para mim, resumidamente, é tudo, é tudo. Não sei o que eu seria, acredito eu que seria, alguma coisa do lado de educação física, porque eu gosto muito dessa área aí, um professor de educação física, mas pensando assim, não sei o que eu seria se não fosse o voleibol. O voleibol para mim realmente é uma coisa que, enfim, está no sangue. Como eu falei para vocês, devo tudo ao voleibol, sou muito grato ao voleibol, os companheiros que eu tive na minha vida inteira, o fato de sonhos realizados, de jogar pela seleção brasileira, de ganhar uma Olimpíada, o fato de você participar de uma Olimpíada é um momento maravilhoso para todo atleta, independente da modalidade, eu consegui participar. Enfim, tudo que eu consegui, todos os trabalhos que eu fiz, o que eu faço até hoje também, palestras, eventos, patrocinadores, a parte que eu tenho, que estão comigo até hoje, mesmo eu tendo parado de jogar. Enfim, pessoal, voleibol é tudo. Não tem muito o que falar mais para vocês, não. É isso. Marcelo, dos 16, eu fiz um levantamento aqui, dos 16 anos até os teus 24, 25 anos, você foi considerado 10 vezes o melhor do mundo em alguma coisa, ou o melhor atacante, recebeu o prêmio do melhor jogador no mundo. Eu não estou falando de Brasil. Durante 10 vezes. Aí eu queria saber agora do Marcelo, né, da pessoa Marcelo, como que você avalia ou avaliava o teu desempenho, né, a tua habilidade nesse momento? Você sabia que você era tudo isso pela premiação? O que era a tua avaliação de si mesmo? A minha avaliação era a seguinte: eu treinava muito, eu procurava, eu era muito Caxias. Eu acredito que hoje eu não seria tão Caxias assim. Eu deixei de fazer muita coisa bacana enquanto jogava. Eu morei em Roma, na Itália, e não conheci Roma direito. Eu tinha dias de folga e eu só queria saber de treinar. Eu tinha um colete
que eu colocava, que pesava 12 quilos, eu ia no dia de folga para a arquibancada saltar, minha mulher falava para mim, pô, mas hoje é folga, vamos passear por Roma, vamos conhecer, e eu não queria saber, e no campeonato, sei lá, se teve 20 e poucos jogos, 20 eu ganhei como melhor jogador, e ganhava uma champanhe enorme, e eu não bebo, né, então ficou tudo lá para os italianos, mas assim, eu era um cara que me preocupava demais com o meu rendimento, mas não tanto para o time, mas para eu poder dormir em paz, para eu botar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, hoje eu dei o máximo, colaborei o máximo com o meu time, né? Então eu sempre pensei assim e não conseguia sossegar. Se eu perdia um jogo e se eu errava alguma bola, o jogo, por incrível que pareça, todo ele ficava gravado na minha cabeça. Mesmo os erros dos meus companheiros e os meus também. Então eu não precisava nem assistir vídeo, porque eu já sabia a bola que era, eu já sabia os erros que eu tinha cometido, e eu só conseguia sossegar no jogo que vinha depois, se eu conseguia fazer aquela bola que eu tinha errado, porque senão eu voltava para a quadra, muitas vezes acabou de ter jogo, eu pegar o carrinho de bola e ficar treinando a mais ali mesmo para não cometer os mesmos erros, né? Era assim, muito focado, né? Essa exigência que você tinha com você mesmo, você acabava tendo com os outros que também estavam ao seu redor, e isso como fazia com que, como era o relacionamento com as pessoas que você convivia, né? Principalmente nesses seus momentos aí, depois dos 19 anos, quando você estava na Itália, isso acabou, você consegue destacar os relacionamentos que foram mais fundamentais na tua vida? Então, tem esses dois aspectos, se isso ajudava ou não, e como eram esses relacionamentos. Não, eu era bem tranquilo, assim, eu não me importava muito com o desempenho dos meus companheiros, se estava indo bem ou mal, eu me preocupava muito com o meu desempenho, né, em chegar lá e jogar, mesmo porque é uma coisa que de repente vocês não sabem, mas lá fora, eu tive uma experiência muito cedo lá fora, eu fui lá para fora muito cedo, depois da Olimpíada eu já fui para lá, fiquei 5 anos na Itália, e a primeira coisa que o diretor do clube lá, que foi um clube maravilhoso que eu joguei, era o Sisley Treviso, a primeira coisa que ele fez, ele me colocou na sala dele, uma sala maravilhosa, cheia de troféu, um time muito rico na época, né? E ele falou assim para mim, olha, o que você quer? Você quer carro? Você quer mulher? Você quer ir para balada? O que você quer? O que você quiser eu te dou. Eu te dou agora, mas é o seguinte, no dia que você jogar mal o primeiro jogo, eu te mando embora. Então aquilo surgiu assim para mim, como eu tinha acabado de ser campeão olímpico, 19 anos, e o cara já veio com esse e já deu no meio das minhas pernas, entendeu? Então eu falei, poxa, ou eu treino muito, ou eu viro realmente um craque, né? Além da facilidade que eu tinha para jogar voleibol, mas ou eu viro um cara muito bom, ou esse cara vai me mandar embora. E aí eu imaginava um monte de coisa, pô, voltar para o Brasil, primeiro jogador que foi para a Itália e voltou para o Brasil porque não teve um bom desempenho, isso me incomodava demais. Então eu corri atrás o tempo inteiro para que isso nunca acontecesse. E aí eu tinha na minha cabeça que com certeza ele fez isso com todos os outros jogadores também, né? Então eu falava, então cada um aqui já entendeu o recado, né? Não preciso mais eu ficar agora indo em cima do cara e reclamando, né? Agora é claro, quando a gente percebia um ou outro jogador que não estava indo muito bem, a gente chegava junto, mas o time e todos os jogadores que vão para a Europa, são jogadores muito bons, são jogadores muito fortes e todos já sentem já essa pressão. Por isso que eu digo que é sempre importante para o atleta brasileiro, principalmente, ir lá para fora para sentir essa pressão. Porque quando você volta aqui, não tem tanta pressão assim, não tem gente pegando no teu pé, mas você já vem com aquela consciência de que você realmente tem que ser o cara, que você tem que treinar mais, que você precisa ter essa responsabilidade, né? E isso me foi passado muito cedo, ainda mais na posição que eu exerci na minha vida, que foi sempre oposto. O oposto é um cara de muita decisão. O oposto é um cara que, muitas vezes, a gente fala que carrega o time nas costas. É o cara que pega o time quando não está indo bem e fala, bota a bola só para mim aqui, que eu vou virar todas, até os jogadores, né, os companheiros entrarem na partida. E a gente está acostumado com isso. Eu fui treinado, eu fui acostumado a fazer isso desde muito cedo. Então, eu não sentia muito essa pressão e nunca liguei muito se realmente os meus companheiros não estavam jogando, porque eu sabia que eu tinha que estar bem, porque eu estando bem, uma hora eles iam acabar entrando no jogo também. Então eu nunca tive essa preocupação em relação aos outros companheiros, mas em relação comigo mesmo, com o meu desempenho. E se a gente pensasse nessa parte das instruções que você recebia, principalmente até na seleção brasileira, quais são as lembranças mais significativas relacionadas a esses métodos de treinamento que você teve
durante a tua carreira e se isso influencia na forma do teu trabalho hoje? Eu não entendi mais ou menos a pergunta, que falhou muito. Você quer saber das instruções que eu recebi dos treinadores Isso. enquanto eu jogava? Quais são as lembranças mais significativas dessas instruções que recebia, da forma que era o seu treinamento? O que marcou como jogador e se isso Tá. também influencia na sua forma de trabalho hoje? Então, Luciano, eu vou te ser bem sincero, tá? Na função que eu exerci, muito pouco se falava, tá? Porque o cara que é o oposto é aquele cara que ele tem que estar. O técnico não fala muito com ele, que ele só tem que simplesmente chegar lá e dar porrada o tempo inteiro. Não tem que ficar pensando muito, não, tá? Então a responsabilidade é do cara. Todo mundo costuma deixar esse cara um pouco mais tranquilo, não ficar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, deixa o cara, porque ele vai resolver esse problema pra gente. E todo mundo espera isso, e isso é até hoje, tá? Desse jogador que é tido como o oposto, né? Quem é do pessoal do voleibol aí entende do que eu estou falando. Então, o oposto é o cara que vai resolver o problema. Deixa que ele já tem um peso nas costas muito grande. Então, o pessoal não fica passando muita instrução. As únicas instruções que geralmente acontecem são dentro da partida. Olha, o bloqueio está te pegando muito para a diagonal, o bloqueio está te pegando muito para o corredor, né? Desvia um pouco mais do bloqueio. Mas, de resto, assim, é porrada o tempo inteiro. E você não pode ficar esperando com que aquele momento alguém vai chegar e falar, poxa, acorda, você tem que dar porrada agora, acorda, você tem... Não, quanto antes você saber da sua função, quanto antes você souber, né, melhor dizendo, da sua função, você souber do que você tem que fazer, melhor, e que você aceite. Né? Muitos jogadores, às vezes, se assustam com essa pressão. E quando um jogador de alto nível se assusta com essa pressão, aí a bola caiu, o bloqueio pega. Entendeu? Então o cara tem que ser um cara realmente ponta firme, tem que ser um cara realmente corajoso, né? É uma função muito, muito difícil no voleibol e o cara tem que aceitar isso e levar com naturalidade, né? Então são poucos aqueles atletas que a gente fala, nossa, esse oposto aí é bom, né? Muito difícil. E quando um time, e aí o professor Duda pode até confirmar, mas quando um time tem um oposto forte, é meio caminho andado. Entendeu? E é realmente um meia vitória, vamos dizer assim, porque o cara garante o jogo. Isso eu posso te dizer. Eu queria, assim, já que você falou, né, de tantas coisas boas que você teve, deixa eu travar aqui a câmera para não cortar. Eu queria saber um pouquinho do lado agora das dificuldades. Qual a dificuldade, Marcelo, que você já sentiu, tanto no contexto esportivo e fora dele? Como que você buscou ou busca dificuldades? Então, as únicas dificuldades que eu tive foram em relação a lesões, né? Eu tive muitas lesões, muito estiramento, eu tinha assim uma explosão muscular muito forte, eu saltava muito forte, muito fácil, eu tinha uma potência no braço muito forte, mas eu tinha muita lesão muscular, eu tinha muito estiramento muscular, seja na coxa, seja no braço, na parte interna do braço, aqui eu tinha muita lesão nesse músculo aqui atrás, que é na hora de dar a pancada, no abdômen, na hora que eu esticava para fazer o movimento do ataque, porque era um movimento muito forte, então eu tinha muitas lesões assim, isso me atrapalhava demais, me atrapalhava principalmente quando eu estava vindo numa ascensão muito grande e acabou me atrapalhando a minha última grande lesão. Eu estava na Olimpíada, indo para a Olimpíada com o Bernardinho, onde ele ganhou a primeira Olimpíada dele em 2004, onde eu tive uma lesão no joelho, na qual, da turma inteira, daquela geração de 92, eu era o único titular, eu estaria jogando em quadra e ganharia mais uma medalha, porque eu estava numa fase excelente, onde veio um rompimento do tendão patelar, do joelho direito, aonde me tirou e foi minha aposentadoria da seleção brasileira. Né? Então, as lesões para um atleta é realmente muito difícil. Como que eu saía delas? Né? Primeiro que eu ficava desesperado, né? E o médico falava, você tem um mês para voltar. Eu, em 10 dias, eu já queria voltar e atravessava uma lesão em cima da outra. Sempre fui, como eu falei para vocês, muito ansioso. Isso acabou me atrapalhando demais. Então, hoje, como treinador, eu procuro passar isso para os meus jogadores. Calma, que é tudo a seu tempo. Não adianta você querer acelerar o processo, porque é um processo que a natureza vai cuidar, a medicina vai cuidar. Não é você querer jogar porque você está ansioso. Eu já passei por isso e eu passo isso para eles aí também. Então, assim, eu sofria demais
com lesões. Lesões era uma coisa que me tirava do sério, não conseguia dormir, procurava fazer fisioterapia de madrugada para acelerar o processo, enfim, era aquela vontade de querer jogar o tempo inteiro, né? Marcelo, se você pudesse contar para a gente qual foi a sua maior conquista, né, na sua vida e o que o esporte deixa de legado na tua vida pessoal, né? Como que você poderia nos contar sobre esse aspecto? Sim, a primeira coisa que todo mundo vai esperar eu falar é a Olimpíada de 92, né? É lógico que foi um marco na história do voleibol, para mim, foi minha primeira competição importante, onde deu uma visibilidade mundial, onde todo mundo veio conhecer e saber quem era o Marcelo Negrão, né? Mas tem uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Embora, né, para o mundo, né, uma Olimpíada é importante, representar o país, sem dúvida, é muito importante, mas eu vou falar do nosso meio, do meio do voleibol, tá, especificamente. Para o meio do voleibol, no mundo, você ser campeão italiano é realmente a glória total. Por quê? Você joga na Itália, você vai jogar com aqueles jogadores que você estava jogando contra na seleção. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui campeão italiano, ataquei também a última bola no campeonato, então entrei para a história para o time do campeonato. O meu time, eu tinha jogadores da Itália, da seleção italiana, eu tinha jogadores da Holanda, titulares da Holanda, e eu tinha jogadores da Sérvia jogando comigo, joguei com jogadores da Rússia também no mesmo time, enfim, jogadores de vários países ao mesmo tempo, que eles pegam assim os melhores dos melhores e voltam no mesmo time. Só que o time adversário também tem os melhores dos melhores e o outro time, e são times muito ricos. Para vocês terem uma ideia, no time que eu joguei tinha jato particular de 18 ou 20 lugares. Então não tinha essa de pegar ônibus, né? Você pegava o avião, descia lá na cidadezinha, jogava, vinha embora, pegava o avião. O ônibus tinha o nome de cada um escrito na poltrona. Era uma coisa assim, fora de outro mundo, né? Então realmente é uma competição muito, muito forte, é uma competição que tem os melhores jogadores do mundo. E ali, por ser uma língua diferente, por ser um ambiente diferente, por ninguém estar ali botando, dizendo o que vai ser feito de treinamento, onde você tem que se cuidar o tempo inteiro, é o campeonato mais difícil do mundo para a gente. E quando você é campeão italiano e a hora que você entra jogando pela sua seleção para jogar contra um time dos Estados Unidos, um time da Holanda, esses caras passam a te olhar diferente. Não porque você foi campeão olímpico, mas porque você acabou sendo campeão italiano. Então aquilo ali para mim era a glória, né? Foi a glória, foi um dos melhores momentos da minha vida quando eu fui campeão italiano. E que mais que você perguntou, Luciano? Eu não lembro do legado do esporte, é isso? Luciane? Será que ela caiu aí, Marcos? Só para ajudar, ela comentou o que voltou, Lô. Acho que está falhando, Lô. Às vezes está falhando e corta e a gente não te ouve. Você está ouvindo, falando, Lô? A gente não consegue te ouvir. Fala, Marcos. Qual foi a outra pergunta? Que ela comentou dessa questão do legado, sim. O que é essa conquista, né? Ou essas conquistas do voleibol, a vivência do voleibol, o que você transfere para a sua vida, efetivamente? Sim. Assim. E até, então, juntamente com aquilo que eu falei no começo, né? Eu devo tudo ao voleibol. Passei momentos incríveis jogando voleibol. Conheci a minha esposa no meio do voleibol também, graças ao voleibol. Tenho a minha família hoje toda voltada ao voleibol. Meu filho mais velho está jogando e o sonho dele é um dia em ser jogador também. Muita coisa aconteceu na minha vida por conta do voleibol e acontece até hoje, né? Então, assim, foram conquistas atrás de conquistas aí que eu só fui colhendo os frutos e estou colhendo os frutos até hoje, né? E aí eu volto a dizer aquilo que eu falei no começo, eu só tenho a agradecer ao voleibol. Só isso, só isso. Todos os momentos da minha vida, diariamente, eu só agradeço ao voleibol. Marcelo, é que a Lu está com um problema ali, só vou encaminhar aqui, que a gente está seguindo o roteiro. Se tem mais algumas questões, a gente vai abrir para o pessoal, se você não se importar. Manda bala aí, manda o pessoal perguntar aí, lógico.
Aí, pessoal, só para quem tiver alguma pergunta, o Rodolfo já se inscreveu ali. Se alguém quiser perguntar, põe o nome para a gente, aí a gente vai seguindo a ordem ali. Marcelo, queria te perguntar, quando você falou na verdade, sim, a gente tem várias fases, né? Você tem várias fases como jogador de voleibol. Você começou lá no na praia, foi para o colégio, aí rapidamente foi para uma equipe profissional, para a seleção, para a Olimpíada. Então, na verdade, que eu ia te perguntar, só aceitando alguém aqui, considerando, vamos pegar a Olimpíada, porque eu acho que a Olimpíada, a conquista de vocês, ela não é só uma conquista do voleibol, né? Porque a conquista de vocês é a primeira vez que o Brasil conquista uma medalha de ouro em um esporte coletivo. Então, o que eu queria que você falasse aí, talvez não só a sua perspectiva, mas o que você sentia dos outros atletas e daquele momento em que o voleibol sagra-se campeão olímpico. E aí, até aproveitando a presença do Duda, né? A gente tem já um trabalho já antes, né, desse processo, mas que para a gente, a leitura que particularmente eu faço assim, era um processo ainda de início de uma profissionalização, né? Acho que a geração de vocês foi um divisor de águas também nesse sentido, mas eu queria o teu olhar em relação a tudo isso e como foi esse processo, que a gente percebe assim que a preparação de vocês parece ter sido muito bacana, assim, muito focada. Então eu queria que você contasse isso para a gente, né? Como é que foi esse processo? E aí uma coisa me chamou a atenção, se você puder contextualizar também, que para a gente é importante. Nós estamos aqui nós estamos ligados a um curso de educação física que forma professores e técnicos. E eu lembro que você comentou, né? Era o Bebeto, aí houve uma transição do Zé Roberto, e aí vocês sagram campeões olímpicos. Então eu queria que você contasse esse contexto um pouco anterior da Olimpíada, até chegar à conquista olímpica, né? Enfim, queria que você contasse esse contexto todo aí. Bom, Marcos, na verdade, acho que muito já se foi falado, né, os outros atletas acho que já falaram isso também, os outros jogadores da época. A gente foi para uma Olimpíada onde nós não éramos considerados nada, né? Nós não éramos considerados os favoritos, muito pelo contrário. Mesmo porque era a minha primeira Olimpíada da maioria dos atletas, né? Dos jogadores naquela época. E a gente foi totalmente sem essa preocupação de trazer um título. A gente foi com a única preocupação, e os treinamentos nossos eram voltados para você, na hora que se apresentar jogando uma Olimpíada, você representar o Brasil bem. Né? A gente não estava com essa pretensão de vamos ganhar uma medalha, vamos buscar uma medalha. Pelo contrário, já tínhamos a sensação de que ia ser muito difícil, como já tinha sido antes da Olimpíada, as ligas mundiais que a gente vinha participando, de ganhar dos Estados Unidos, de ganhar de Rússia, de ganhar da Holanda. A gente nunca tinha ganho desses times até então. Né? Mesmo a Coreia, acho que jogos antes que a gente fez contra eles, lá na Coreia, nós tomamos um pau danado, nem vi uma cor da bola. Né? E daí a gente pegou esse grupo, que pra gente era o grupo da morte, né? E a gente falou, pô, não vamos conseguir, acho que de repente ganhar do Irã, ali era o único time, ali, não sei se era o Irã, acho que era o Irã, né? Vamos conseguir ganhar desse único time aí, é o que a gente está achando que vai conseguir ganhar, porque se vacilar a gente ainda faz jogo duro, hein? Para você ter uma ideia qual era a nossa cabeça, né, naquela Olimpíada. E as coisas foram acontecendo, a gente conseguiu um sistema de jogo diferenciado, a parte física nossa era uma parte física muito forte, né, onde a gente passou a acreditar muito no trabalho do preparador físico, Júlio Noronha, na qual eu agradeço muito ele. Se vocês um dia puderem entrevistar ele, eu passo para você, Marcos, o contato, ele vai te contar todas as histórias. Vocês que são voltados para a educação física, vocês precisam escutar esse cara, no que é. Esse cara é um monstro na parte física, entendeu? Esse cara entende muito. Se eu pudesse, ele estava aqui comigo agora no SESI, né? É um cara que manja muito de parte física. E aí a nossa parte física era muito forte, cara. Perto dos outros times, a gente jogava. E Olimpíada, você joga um jogo atrás do outro. A gente estava naquela regra antiga, né? De tudo ponto normal, que tinha vantagem, não tinha o tie-break como é hoje. Bom, um jogo demorava 3 horas, cara, para acontecer. Então a gente jogava um jogo, no outro dia estava inteiro jogando outro, e no outro dia jogando outro, e todo mundo saltando a mesma coisa. Foi uma parte física, assim, excelente, né? E as coisas foram acontecendo. Aquele sistema de jogo que o Zé Roberto colocou, eu atacando algumas bolas pelo meio, bola pela saída, bola pela entrada, no fundo pela entrada. Enfim, um modelo de jogo totalmente diferente, que o mundo nunca jogou isso.
né? E fomos surpreendendo os adversários, e nós fomos nos surpreendendo também, ganhando de adversários que a gente nunca ganhava, né? E fomos começar a ganhar lá na Olimpíada. Então ali começou a crescer um autoestima muito grande entre a gente mesmo, um ajudando o outro, né? Aquele contexto de vamos ajudar o companheiro, sem essa de vaidade, sem essa de dizer que eu sou mais bonito, eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou... Não, pelo contrário, todo mundo junto. E começou a crescer ali. Quando caiu a última bola e a gente ganhou aquela Olimpíada, foi uma sensação muito de alívio, né? Poxa, trabalhamos tanto para isso aqui, conseguimos ganhar e conseguimos levar o Brasil no melhor ponto possível, no lugar mais alto, que é né, a medalha de ouro. A gente estava assim, muito orgulhoso da gente mesmo, né? E assim, sem noção nenhuma, entendeu? E eu te afirmo, sem noção nenhuma do que a gente fez. Eu estou com 48 anos agora, né? Vou fazer agora em outubro. E aí é o seguinte, até hoje eu me surpreendo, entendeu? Com algumas coisas eu falo, caramba, meu, olha o que nós fizemos. Cara, é impressionante, porque quando a gente chegou, não existia esse tal de assessor de imprensa, né? Um cara que cuida da tua agenda. Que é isso? Mas não tinha nada disso, entendeu? Por isso que as pessoas chegavam tão fáceis na gente, a gente abraçava todo mundo, e aí vinha a torcida abraçar a gente, pô, eu vou negar um abraço de alguém? Não, pô, abraça aí. E a gente ia pra galera mesmo, ia pra torcida, entendeu? Então ficou uma equipe muito carismática, né, que eu acredito que até hoje o pessoal fala muito da nossa geração, porque não tinha essa de assessoria de imprensa, segurança, falando. Não existia isso, cara. A gente gostava de jogar, gostava do público, ia pro público quando acabava o jogo. Esse negócio de acabar o jogo e ir lá dar autógrafo começou com a gente, porque até então não tinha muito e a gente ia, e aqueles rolos de fãs que mandava aqueles rolos de carta enormes, quilométricas, cara, que você ficava lendo aquilo durante um ano inteiro, entendeu? Eram coisas assim muito, muito bacanas. E a gente não tinha noção, Marcos, não tinha noção do que a gente tinha feito, cara, não tinha. Então, assim, com o passar do tempo eu vou descobrindo, né, o que aconteceu, né? E até hoje, como eu te falei, de encontrar pessoas na rua e o cara me mostrar o meu último ponto tatuado na batata da perna do cara, velho. Eu falo, meu, esse cara é maluco, velho. O cara me tatuou, eu sacando lá um movimento de saque. Ele falou, olha só, se esse negócio não tá marcado em mim ou não tá. Eu falei, meu Deus do céu, cara. De encontrar pessoas até hoje que falam assim, olha, naquele último ponto, eu na vibração ali, eu abracei essa minha esposa, eu abracei ela, foi a hora que eu dei o primeiro beijo nela e acabamos casando, mas foi por causa daquele ponto que a gente se abraçou. Enfim, cara, são histórias assim muito bacanas que, como eu te falei, até hoje eu vou descobrindo, né, cara? E em relação aos treinadores, cara, foram dois treinadores que eu tive assim muito bacanas, o Bebeto de Freitas, um visionário, ele que começou com essa equipe, ele pegou um abacaxi na mão, porque na época os jogadores da geração de prata tinham brigado com a confederação, e aí subiu a minha geração, que era eu, Tandy, Giovanni, Maurício, todos vindo da base da seleção brasileira juvenil, e acabamos assumindo indo para uma Olimpíada, por causa de uma briga que teve. O Bebeto acreditou, comprou essa ideia de renovar o voleibol, e ali começou essa tal de renovação, porque o jogador, geralmente quando ele entrava na seleção brasileira, ele ia, cara, até a hora que ele quisesse parar de jogar, né? Não era hoje como tem a cada Olimpíada, sei lá, cada 2, 3 anos, troca o jogador da seleção, troca. Não tinha tanta gente assim como tem hoje, né? Que joga tão bem. Era muito raro você pegar um jogador e falar, não, depois tem outro que vai substituir. Muito raro, você nunca sabia quem ia ser o próximo, né? E depois da nossa Olimpíada, foi aquele boom, aí todo mundo começou a jogar e começou a ter mais opções de jogadores, né? Mas, enfim, o Bebeto de Freitas era um cara que abraçou essa ideia, tinha um conceito de treinamento muito sério, vinha junto com ele o Jorjão também, que era um cara que cuidava muito da parte de bloqueio nosso ali, para ensinar a gente a bloquear, porque o Brasil sempre foi muito bom no ataque, né? Se você reparar, o brasileiro é atacante, né? Por natureza. O brasileiro, ele ataca bem no futebol, ele ataca bem no basquete, né? Ele ataca muito bem no vôlei, mas a parte defensiva nossa é um pouco abaixo, né? Depois isso aí veio mudando com o tempo. Tanto que nós tivemos aí por vários anos o Serginho, o melhor líbero do mundo, né? Isso aí acabou mudando o nosso conceito e acabou evoluindo cada vez mais o nosso voleibol, né? E depois o Zé Roberto, cara, um cara também apaixonado, um cara que torcia por nós quando a gente estava jogando. Isso aí passava uma confiança muito grande para a gente, de você ver o comandante ali, o cara que teoricamente é para ser o cara mais, né, mais duro, tá, um cara que vai estar no pé. Pelo contrário, o cara incentivava, o cara dava força, o cara estava alegre o tempo inteiro no banco, sempre motivando o nosso time o tempo inteiro. Então foram pessoas assim que realmente marcaram muito a minha vida, né, como treinadores.
Desculpa, Marcelo, eu caí de verdade, assim, né? Porque fiquei um tempo, mas ainda bem que o Marcos, eu avisei aqui no celular e ele continuou aí. Eu perdi as últimas perguntas, eu não sei se como que tá, Marcos. Você abriu aí para o pessoal fazer pergunta, alguma coisa assim já? Pode abrir, pode abrir. Pode Abre estar fechado, o Marcos. microfone está fechado, Marcos. Pode abrir já, Lu? Posso abrir aqui? É que eu queria saber se tem alguma pergunta a mais, não? Não, eu acabei, acho que a última pergunta que eu tinha aí em relação aos parceiros, aos treinadores, eu queria perguntar, né, antes de tudo, se o Marcelo abre para o pessoal fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, né? Se o Pode, pessoal pode estar fazendo alguma pergunta. pode A, começar as a gente perguntas tem um aí. tempinho aí, eu acho Legal. que o pessoal tem curiosidade, né? Acho que a gente podia deixar aberto, né, para ver se alguém quer fazer, se tem alguma pergunta aí no chat também. Lu, o Rodolfo ele já disse aqui que ele quer fazer uma pergunta. Então eu vou abrir para o Rodolfo e deixá-los à vontade aí. Só vou pedir para eventualmente vocês colocarem o nome, mas eu vou sugerir assim, faça o Rodolfo e a professora Lena e o Duda quiser fazer, e depois os demais podem fazer também, enfim, fiquem abertos. Vamos tentar assim para o Marcelo também, que deve ter os compromissos. Vamos pensar assim, mais uns 15 minutos, tudo bem, Marcelo? Tá, beleza, pode ser, vamos lá. Vai lá, Tá Rodolfo. ótimo. Mais uns Aí, 15 minutinhos, então, depois a gente encerra, tá? Rodolfo, você está aí? Oi, boa noite, está me ouvindo bem? Sim, boa Sim. noite, Rodolfo, tudo bem? Boa noite, pessoal. É uma grande honra poder estar presente nessa noite, segunda-feira, né? E de grande enriquecimento para todos presentes com esse bate-bola com o Marcelo. Um atleta que marcou tanto no contexto técnico e guerreiro dentro de quadra, para quem teve o privilégio de vê-lo jogar. Obrigado mesmo, Marcelo, Obrigado, eu que agradeço, Rodolfo. por Obrigado essa mesmo. oportunidade ímpar aí hoje. E, claro, a todos os organizadores envolvidos. Eu faço mestrado em Educação Física aqui em Brasília, na Universidade Católica, atuando aí na área do aspecto de desempenho humano, ritmos biológicos e trabalho com a biomecânica na natação. Minha pergunta, Marcelo, é referente ao contexto psicológico dos jogadores de alto rendimento. Sim, Como eu disse, eu sou da área da natação, esporte individual, e a curiosidade que tenho sobre a modalidade coletiva, sobretudo o vôlei de quadra, propriamente dito, que acompanho bastante, sou super fã da modalidade, muito por conta da sua geração e, claro, consequentemente, a geração do Bernardinho como técnico. Enfim, o alto rendimento, falando a grosso modo aqui com vocês, dentro do contexto fisiológico, bem equiparado entre os atletas, bem como desempenho muscular e morfológico, falando aí do vôlei, logo podemos entender ou imaginar que o estado emocional pode definir aquele quinto set decisivo de uma final. Com a sua experiência de atleta dentro de quadra, Marcelo, e o seu momento agora como técnico, na sua opinião, um ponto de vista particular, elas se diferem ou tem alguns tópicos como atleta e técnicos elas mudam? Entre esses dois planos, jogador e técnico, ou na sua época como atleta era de um formato diferente e hoje vivemos um esporte de alto rendimento com um apoio maior no quesito do trabalho multidisciplinar, bem como a psicologia do esporte. Para auxiliar os atletas nesses momentos tensos, né, de muita pressão, o que você poderia comentar sobre esse contexto? E obrigado mais uma vez. olha, Rodolfo, muito boa a sua pergunta, tá? Eu posso te afirmar o seguinte: quando eu jogava, eu tinha treinadores mais exigentes. Eu vivia num mundo que é totalmente diferente do de hoje, tá? Principalmente a gente está vendo aí a tecnologia, o que a gente está fazendo hoje, né? Uma live, e na época, o pessoal mais antigo me desculpa aí, mas a gente não tinha celular, cara, entendeu? Era só no telefone ali, na esquina, no orelhão e olhe lá, entendeu? Aquele telefone de discar ainda, né? Então, eu sei que é chato voltar no tempo, mas a gente tem que falar a verdade, né?
E essa molecada de hoje é uma molecada completamente diferente, muito, muito diferente, entendeu? Eles têm celular, eles têm WhatsApp, eles têm Instagram, eles têm Facebook, eles têm, né, YouTube, tem os YouTubers aí. Então, a facilidade que eles têm para saber aonde está a turma dele hoje é muito fácil. A facilidade que eles têm para saber onde tem uma balada hoje é muito fácil. A facilidade de outros trabalhos, e a gente está vendo aí pessoal de home office, isso antigamente não existia, né? Então é outro mundo que a gente está vivendo. Então eu aprendi muito. Algumas coisas, eu te confesso, eu tento colocar como eu era quando eu era jogador, mas muitas coisas eu estou aprendendo no dia a dia e assim, eu tenho que estar aberto. Entendeu? Se eu entrar com a cabeça de eu tenho que fazer aquilo que eu fazia porque os treinadores faziam isso e eu quero fazer isso, eu não consigo passar exatamente o que eu quero de um treinamento para eles. Então, eu faço o quê? Eu chego do lado, eu converso, eu pergunto como que tá, eu pergunto o que o cara está pensando, eu pergunto se ele gostou desse treino, o que a gente pode colocar um pouco a mais nesse treino, desde que eles aceitem. E o cara aceitando, essa geração aceitando, aquilo que está sendo combinado não sai caro. Né? Se eu impor alguma coisa, eles não vão aceitar, entendeu? Isso se reflete na hora do jogo. Eles não estão muito pensando é uma final. Você fala, pô, o cara vai tremer. Não, o cara tá meio que... Não é tremer, ele tá desligado, entendeu? Ele tá meio que entrando no jogo, tanto faz como tanto fez. Né? Então, a minha função hoje como treinador é mostrar para ele como vai ser importante para ele, como vai ser importante para mim, como vai ser importante para os companheiros, é motivá-los a chegar numa final e enfrentar um time adversário sem essa de tremer, que eu acho que não é mais a palavra teve medo, não é isso. É o tanto faz como tanto fez. Essa geração está muito assim, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com eles, aprender com eles aí. É uma geração, como eu te falei, diferente da minha, que ou era jogador ou, meu amigo, e agora? Vai fazer o que da vida, entendeu? E a gente tinha, não, eu vou ser jogador e vou ganhar minha vida como jogador e eu vou fazer de tudo. O técnico mandava você dar um peixinho de cabeça, você dava um peixinho. Hoje se fala, dá um peixinho de cabeça. O cara, não, mas por que de cabeça? Eu não posso ir de lado? E tem certeza que eu tenho que dar um peixinho? Mas se eu vou dar um peixinho aqui, por que eu vou dar esse peixinho? Não dá para fazer outra coisa? Eu, em vez de dar o peixinho, eu não posso atacar? Eles são uma geração que eles perguntam o tempo inteiro, eles questionam muito. E aquilo que eu te falei, eles não dão, dependendo do momento, o devido valor. Então, como treinador, eu tenho que aprender a motivá-los. Esse é o meu maior desafio hoje, entendeu? Tá motivando essa garotada, tá motivando essa nova geração aí. Então, são pensamentos bem diferentes que, como eu falei, eu tenho que estar aberto e estou aprendendo todo dia que passa, eu estou aprendendo com essa geração. Uma das coisas que eu tenho muito é um filho aqui que é adolescente também, e esse meu filho, ele me passa muita coisa no dia a dia que eu vou convivendo, eu vou prestando atenção, porque é o mesmo sentimento que os meus atletas hoje têm também. Eles são atletas muito jovens e estão todos ali o tempo inteiro. É impressionante. Acaba o jogo, o cara tá ali no Instagram. Aí você fala, pô, tá falando do jogo? Que nada, eles não estão nem falando do jogo, eles estão falando de outras coisas. Eles estão falando de um evento que vai ter, de uma outra coisa que vai ter, de uma balada que vai ter, de uma menina que pegou um carinha, do carinha que pegou uma menina que não sei o que. Fala, meu, mas acabamos de sair do jogo, cara. Fala um pouco do jogo. É outro mundo, entendeu? É outro mundo, é impressionante. Entendeu? Então a minha maior função hoje é motivá-los e fazer eles se ligarem do que eles têm pela frente, né? É isso. Ô Marcelo, você falou dos seus filhos, né? Quando eu estava... Eu achei bem interessante, porque além de ter nascido em outubro também, a gente tem coisas em comuns. Aí eu falei assim, nossa, o nome dos seus filhos é Mateus e Gabriel também? Mateus e Gabriel. É o nome dos meus filhos, sabe? Então eu falei assim, é muita coincidência, né? Eu falei assim, não, eu tenho que contar isso para ele. Mas muito obrigada, sabe? Eu acho que você contou muita coisa para a gente. Eu gostaria de saber se tem mais alguém com alguma pergunta para fazer para o Marcelo. Pessoal, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Alguém quer abrir o microfone? Duda, Lena, quem quiser perguntar, fiquem à vontade, tá? Nós temos mais 5 minutos ainda do tempo combinado, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então, Marcelo. Pode perguntar. O que você espera aí agora como treinador da equipe? O que é que você espera da equipe, dessa equipe agora que você vai trabalhar como treinador, como técnico? Qual que é a tua? Eu sei que são atletas jovens, né, que vão estar fazendo parte. Sim.
Bom, a primeira coisa, eu espero com que eles realmente encarem essa oportunidade, né, que eles têm aí pela frente. Muito pouco a gente vê de outras equipes dando uma oportunidade, como está acontecendo hoje aqui no SESI, um time de nome, um time de peso, está investindo nessa garotada, né? Antigamente a gente via o SESI, mesmo outras equipes, com jogadores todos praticamente da seleção brasileira. E dessa vez eles estão optando em pegar jogadores da nossa base, que são jogadores que realmente prometem. E eu quero muito tentar passar essa responsabilidade para eles da melhor forma possível, mas que seja não uma responsabilidade, mas sim uma oportunidade incrível, que eles têm de estar mostrando o voleibol deles, eles têm de estar passando para essa garotada que um dia vai ser um jogador de voleibol, que está aprendendo a jogar voleibol e vendo eles na televisão, porque os jogos vão ser transmitidos. Então, olhar para eles e falar, poxa, eu consigo, o cara conseguiu chegar lá, esse cara é meu ídolo, eu vou conseguir chegar também. E que eles sejam exemplos, né, para essa nova garotada aí. E o resultado, é lógico, a gente sabe que um trabalho de um treinador, quando pega uma equipe muito nova, com uma proposta de resultado diferente, não se dá do dia para a noite, né? Isso vai demorar algum tempo, né? Eu espero, lógico, que seja um tempo tão curto assim, mas eu sei, não adianta eu falar para vocês que vai ser curto, eu sei que geralmente demora, e está aí o resultado da Olimpíada, que demorou, foi construída em 89, quando a nossa seleção foi a primeira vez apresentando para o Brasil e para o mundo, e foi dar resultado em 92. Então tem aí pelo menos uns 3 anos ainda de trabalho para que esse time venha a dar um resultado. É claro que eu espero que a gente consiga obter um resultado bom antes, né? Mas a gente sabe que o voleibol é lento, a gente sabe que o voleibol é demorado, é entrosamento, é maturidade desses atletas aí, mas eu espero, sinceramente, que eles representem muito bem o SESI e aproveitem essa oportunidade. É isso que eu quero deles. Marcelo, tem mais uma pergunta. Guilherme, se o pessoal quiserem perguntar depois do Guilherme, é só abrir o microfone. Eu nem vou falar da lista ali, porque está muita procura, então vamos lá. Vocês estão tímidos, fiquem à vontade. Boa noite, Marcelo. Boa noite. O SESI, nessa temporada, vem com uma nova filosofia, né, de trazer os atletas mais jovens e tal. Você tem a preocupação em desenvolver positivamente para esses jovens atletas, novos atletas, positivamente para que ele tenha uma vida adulta de sucesso? Você tem essa preocupação, o projeto em si de SESI e trazendo esses jovens atletas para a categoria adulta? Não, isso é uma preocupação constante, né? Como eu falei, a gente quer que eles aproveitem essa oportunidade para representar muito bem, mas é lógico que a gente vem trabalhando isso com eles, são garotos assim excelentes, alguns já chegaram a treinar com o time principal, com o time adulto, alguns, no caso do Darlan, que é um jogador que, na minha opinião, a gente está apostando muito em cima dele, é um garoto que tem muita coisa ainda para apresentar, o irmão do Alan, que é o oposto da seleção brasileira. O Darlan é um fenômeno para mim também. E outros jogadores que já vinham até colocando a camisa do time principal e indo para a quadra, né? Então, assim, a gente acredita muito que eles possam vir a se tornarem grandes jogadores. E a gente está sempre conversando para eles que a única coisa que eu quero é alegria. Eu quero que eles tenham alegria de jogar, eu quero que eles esqueçam a responsabilidade do resultado e que eles olhem em volta, né? Aí eu repito, né? O lugar que eles estão, que dá toda a possível estrutura que poucos lugares dão, o SESI dá essa estrutura para eles, não falta nada no SESI para que eles possam jogar, não falta nada em termos de material, eles têm de tudo, não falta nada em termos de alimentação, acompanhamento psicológico, eles têm tudo na mão ali. A única coisa que a gente quer para eles é, aproveitando essa oportunidade, a alegria de jogar. Alegria, não falta nada, eu não quero ver ninguém com a cara emburrada dentro de quadro, eu não quero ver ninguém brigando com ninguém, pelo contrário, se eles estiverem alegres, se eles estiverem felizes, simplesmente o fato de fazer aquilo que você ama e você tem o reconhecimento, na minha opinião, é o auge de tudo, né? Então a gente se preocupa com isso e eu tento o tempo inteiro mostrar isso para eles, né? E vamos ver se a gente consegue. Eu acho que a coisa está indo bem, a coisa está indo bem e eu espero realmente aí que o time se comporte bem, né? Nesse lado aí positivamente. Douglas tem uma pergunta. Oi, Marcos, está me ouvindo? Tudo bem, pode falar. Opa, pode perguntar. Oi, Marcelo, tudo bem? Douglas Tudo do bem? Sorocaba aqui. Tudo bem, Douglas? Bem, e você? Tudo jóia. Marcelo, nós temos a previsão do início do Campeonato Paulista Divisão Especial agora no dia 11 de setembro, né? Sim. Você, como gestor aí do SESI, com essa onda de pandemia, como você vê essa volta do voleibol?
Agradecendo o Marcos também pelo convite. Marcos, obrigado. Olha, Douglas, é uma coisa assim que foi conversado com a federação, mesmo com a confederação também, né? Tem a volta do Campeonato Brasileiro, que está marcado para o dia 31 de outubro também. É assim, primeiro falando da pandemia, né, cara? É uma coisa que eu jamais imaginei, no meu pior sonho, estar vivenciando isso aqui. A gente só vê isso aí em filme americano, né? Tem aqueles filmes de pandemia e tal. E a gente está vivendo isso, cara. É impressionante. Isso parou, arrebentou com o mundo, arrebentou com várias empresas, várias pessoas falecendo, cara. É uma coisa que a gente costuma dizer que não é de Deus, cara. Realmente não é de Deus, né? E a gente fica muito preocupado com isso. E uma das coisas que foi falado com as federações é assim: a gente precisa ir para a luta, entendeu? A gente precisa ir para cima, a gente não pode ficar parado, porque se a gente fica parado, a gente vai perder o time aí do nosso esporte. A gente vai perder os patrocinadores, que a gente sabe que é muito difícil ter patrocinadores no esporte além do futebol, e a gente precisa voltar. Vamos ver como é que a gente vai voltar, da melhor maneira possível, melhor dizendo, da maneira mais correta possível para enfrentar essa pandemia, da maneira mais segura possível, mantendo esse distanciamento, álcool gel o tempo inteiro, limpando o ginásio o tempo inteiro, os jogadores o tempo inteiro evitando de, né, se abraçar, esse contato aí. Enfim, vamos tentar um novo modo para a gente tentar voltar ao nosso esporte, senão vai acabar, entendeu? A gente não pode deixar isso acabar, né? E aí, muito se foi falado da parte técnica. A parte técnica, nunca, aí voltando à pandemia, ninguém, meu Deus do céu, ia imaginar que isso fosse acontecer. Então, os jogadores estavam praticamente quase que há 5 meses sem fazer nada. Sem fazer nada. Não adianta você passar um treino online, como a gente passava, mas, cara, você pega um jogador que mora numa praia, tem uma casa maravilhosa, o cara sai para correr todo dia. Você pega um jogador que está começando a carreira, que ele mora num apartamento de 40, 50 metros quadrados, que é um ovinho, o cara não pode fazer nada. Entendeu? Se ele dá um pulo, o vizinho de baixo reclama, se ele abre o braço, ele sai fora do apartamento. Não dá, cara. Então, a gente está pegando aqui várias situações diferentes e a gente, perto do contexto que as federações pediram, falando, olha, não vamos dar uma ênfase muito grande na parte técnica nesse campeonato, nesse começo, nessa pandemia, porque, teoricamente falando, esses jogadores teriam que ter no mínimo 2 meses de treinamento de parte física, condicionamento físico, para voltar num momento ideal para começar a jogar. A gente já vai estar jogando daqui a 2, 3 semanas, é muito pouco. A gente treinou até agora 2 semanas, daqui a mais 2 os caras já estão fazendo coletivo, jogando, mas o que está sendo pedido é muito isso aí, para a gente não perder o time do nosso esporte, porque se a gente deixa passar em branco, a gente não sabe como é que vai voltar, a gente não sabe como é que os patrocinadores vão voltar e o medo de perder o pouco que a gente já tem é muito grande, né? Então está sendo pedido isso das melhores maneiras possíveis para que a gente, né, evite se contaminar, para que a gente possa pelo menos desenvolver um voleibol adequadamente. A gente sabe, está todo mundo muito preocupado nessa volta, se vai ter lesão, se não vai ter lesão, se vai ter contaminação, a gente não sabe, realmente a gente não sabe, a gente está muito preocupado, mas a gente não pode deixar de tentar competir, de tentar colocar o nosso esporte ali no ponto mais alto, que ele batalhou tanto, né, para conseguir. A gente não pode deixar que essa pandemia acabe com a gente, né? E por isso que a gente está indo voltado vamos dizer assim, daqui a 2 semanas, no dia 11, a gente já tem jogo, né? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Douglas. Pessoal, a gente está um pouco preocupado com o tempo, mas ao mesmo tempo, Marcelo, se você puder responder mais 2 ou 3 questões, só porque às vezes o professor Duda ou alguém, fiquem à vontade, tá? Só vamos pedir para fazer a pergunta, né? Não fiquem receosos ou, né? E aí, tem pergunta aí, Marcos? Pergunta Marcelo, você. Pergunta para você. Isso, faz uma pergunta para o Marcos, então. Marcelo, o pessoal está isolado, o pessoal está treinando com você. Ô, Lu, falhou um pouquinho a sua vida. Manda a pergunta, de repente, para o Marcos, que ele retransmite para mim aqui. Ô, Lu, manda no chat que eu leio aqui, ou no WhatsApp. Marcelo, enquanto a Lu vai escrevendo ali, só ia te aproveitar e fazer só 2 perguntas. Aí, se não tiver mais, a gente encerra. Se alguém tiver, eu faço uma só e a gente aproveita, o pessoal aproveita a sua presença.
Você falou uma questão, a Lu também perguntou, né? Da questão de relação técnico-atleta, relação do grupo. E o grupo olímpico, ele é tido como, em quadra, um grupo versátil. Você falou algumas coisas nesse sentido, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tipo, não só, eu falo as relações, não como questões técnicas e táticas, mas as relações em quadra, né? De entrosamento, de integração, mas mais do ponto de vista psicológico, e extra-quadra, né? E também de amizade, enfim, mas algo só para enriquecer a gente como treinador ou como professor, né? Os pontos que talvez fossem, que fluíam, e os pontos que demandavam, talvez, uma ação mais técnica, técnica que eu digo do treinador, né? De fazer o grupo trabalhar em prol de um objetivo. O que você diz, né? Já que a gente tem essa referência, mas a gente está vendo de fora. Bom, Marcos, primeiro que a gente, né, quando está jogando vôlei, você sabe que é um time, precisam de 12 ou até mais jogadores na mesma equipe, né? Claro que tem um ou outro jogador que se dá bem melhor com um, se dá bem melhor com o outro, dentro e fora de quadro. O jogo casa muito, né? E é sempre incentivado as trocas, né? De, por exemplo, vai jogar num determinado local, vai dormir lá. Então, hoje dorme essa parceria aqui, Marcelo e Marcos. Amanhã muda essa parceria, entendeu? Está sempre mudando para que você crie um entrosamento entre todos os atletas. E isso é muito importante. Esse extra-quadra ali, na hora que você está na hora do vamos ver na quadra, é muito importante você ter o apoio de todos. Num time, a gente sabe que se você não tem o apoio dos seus companheiros, é muito difícil. Se o clima fica ruim, se o clima fica pesado, a coisa não anda. É impressionante. E uma das coisas que os técnicos, a maioria, acho que quase 100%, fazem é justamente isso. É não criar aquela panelinha entre 2, 3 ali, é quebrar essas panelinhas e fazer com que esses atletas se entrosem muito bem entre eles, né? Sempre tem muito churrasco entre a gente, sempre tem muita pizzada entre a gente, né? Tem que ter isso daí. Você tem que fazer esse clima ser um clima muito bom, porque na hora do pau, na hora que você fala, você precisa virar essa bola, o cara vai olhar para você, pô, esse cara é meu amigo, eu confio nele e vou realmente com tudo, eu sei que esse cara tá na cobertura aqui, que eu posso atacar com força, que se a bola voltar, esse cara vai defender. Isso faz uma diferença muito grande, né? Então, esse entrosamento do grupo é fundamental, é fundamental. E é lógico, né? O entrosamento na quadra, a gente só vai adquirir com o tempo, principalmente do levantador, com os seus atacantes, né? Eu tive treinadores que incentivavam jogadas diferentes, mas precisa treinar, né? Precisa estar sempre fazendo jogadas boas ali, repetindo aquelas jogadas, até criando jogadas novas, mas desde que seja uma jogada realmente boa para na hora do jogo acontecer. Mas isso leva tempo, né? Isso demanda muito tempo, demanda alguns anos de entrosamento para justamente no momento de uma competição importante acabar funcionando, né? E, enfim, são algumas dicas aí que eu passo para vocês aí, poder sair mais com o grupo, poder fazer coisas fora quadra, não é só quadra, entendeu? O extra quadra é muito importante, o extra quadra deles estarem se entrosando, como eu falei, fazer um churrasco, bater papo, falar besteira, entendeu? Isso é importante pra caramba, isso aí faz um diferencial enorme, né? E acontece a mesma coisa na seleção, acontece a mesma coisa nos clubes e em todos os lugares que a gente costuma dizer, o time que não faz churrasco não ganha, né? Então já é um ditado entre a gente. Bacana, Marcelo, obrigado. Pessoal, alguma pergunta a mais? Não, a gente já vai encerrar, se alguém tiver, fique à vontade. Eu tinha uma pergunta, Marcos, posso já falar? Claro, Ana, claro. Pode fazer lá. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Obrigada pela conversa. Conforme eu fui ouvindo a sua história, eu percebi pela sua fala que você era um atleta que tinha bem desenvolvido assim, a questão da autonomia, né? Não precisava que ninguém te cobrasse o rendimento, o treinamento. Você se cobrava muito. E Sim. Como você mesmo demonstrou que tinha bastante paixão pelo esporte, e mesmo momentos de lazer, estava ali procurando, estava treinando, estava pensando no seu esporte. Você também comentou sobre a geração atual, e eu queria perguntar se você vê se essa nova geração, eles têm mais dificuldade de desenvolver essa autonomia, de treinar, independente de uma cobrança externa de alguém, e como que você, como treinador, como que você busca desenvolver isso nos seus atletas, na sua equipe?
Obrigada. Essa resposta, Ana, eu falei antes, mas eu vou repetir para você, tá? Como eu falei, são gerações diferentes. Na minha, ninguém precisava ficar falando nada, porque eu já recebi logo de cara uma cobrança do dono do time que se eu não colocasse as bolas no chão que precisava, o cara me mandava embora, né? Então, ou eu ia para o treino ou eu estava demitido, entendeu? Hoje em dia, as opções dessa garotada são grandes opções, são muitas opções, né? O mundo mudou demais. Então, a minha principal função ali no time é fazer com que eles enxerguem que aquele momento para eles treinarem a mais é importante, fazer com que eles enxerguem que vai ser bom para o time, vai ser bom para ele, vai ser bom para todos, do modo em geral, né? Enfim, essa é o principal desafio, né? Como eu te falei, não é fácil. Hoje em dia eles têm o Instagram, eles têm o WhatsApp, e antigamente a gente não tinha nada disso, a gente não sabia onde estava acontecendo uma balada, por exemplo. Hoje em dia, o cara acabou o jogo, ele já está sabendo o que vai acontecer, o que ele vai fazer, onde... Marcelo, está sem áudio, eu não sei se é a internet. Vocês estão ouvindo? Cortou o áudio dele. Pode acontecer na vida deles de bom, né? Para que eles não deixem de se concentrar. Isso são momentos difíceis, mas que com a conversa, muito de diálogo com eles, mostrando, sendo amigo deles, conversando com eles, não querendo ser o treinador que impõe, mas sendo um treinador que mostra para eles o lado bom e o lado ruim, às vezes acaba dando certo e, pelo menos, felizmente até agora, para mim tem sido muito bom dessa filosofia. Beleza? Tranquilo, Ana? Tranquilo. Obrigada. Nada. Você, Ana. Ó, Marcos, apareceu para mim aqui que tá acabando a bateria, hein? Já deu mais de uma hora aqui. Tranquilo. Pessoal, já que não temos mais perguntas, queria agradecer a todos, a presença de todos aí, de todas. Agradecer ao Marcelo. Lena, quer falar as palavras finais, fazer alguma colocação, alguma pergunta? Só agradecer, né? Falar que a Obrigado. palestra do Marcelo foi muito enriquecedora. É um prazer vê-lo, né? Revê-lo. Tenho acompanhado tua carreira desde de Barcelona, então Obrigado. gratificação muito grande quando você aceitou prontamente estar conosco. Acho que foi um exemplo de vida para muita gente, não só como atleta, mas como pessoa, né? Você tem uma história de vida muito linda e muito de sucesso. Então, isso realmente é motivador para os professores, treinadores, atletas. Então, só agradecer. Muito obrigada por tudo, viu? Obrigado, obrigado. Eu que agradeço aí, fiquem, né, à disposição e à vontade, a hora que vocês acharem que, né, precisa de novo de um contato, podem me chamar, eu convido vocês todos aí, o Marcos já veio aqui no SESI, né, Marcos? Então, a hora que vocês acharem interessante, seria muito bom vocês poderem vir numa caravana para cá e acompanhar de perto, porque uma coisa é você ver de perto, uma coisa é você ver pela televisão, né? Conviver um pouco com esses atletas, sentir um pouco, cada um na sua área, né? Na área de educação física, na área de psicologia do esporte, enfim, qualquer área aí que vocês acharem interessante, vale muito a pena vir aqui para o SESI, e o SESI está de portas abertas, tá? O pessoal aqui é muito bacana, aceita sempre esses grupos de estudos aí, a gente está sempre recebendo esse pessoal que pede para fazer estágio lá no SESI, acompanhar um treino, conversar com a nutricionista, o preparador físico, enfim, a gente está de portas abertas aí e reforço mais uma vez, foi um grande prazer. Tá bom, pessoal? Tá bom. Muito obrigada. Obrigado, valeu, Marcelo. Valeu, Marcos. Até a próxima aí. Muito obrigado, tá? E o que você precisar da gente, o nosso grupo tem se organizado aí já vem desenvolvendo várias pesquisas, né? E a gente está tentando articular uma aproximação também às equipes, assim como eu estive em outras equipes, e a recepção do SESI sempre é muito boa. Tá certo. Conversando aqui, tentando desenvolver várias frentes que podem te ajudar também, né, no levantamento de informações, e o que você precisar, alguma demanda, as nossas portas aqui estão abertas. Ok, fechou. De coração, e parabéns aí pelas conquistas. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima, hein? Valeu. Obrigado.